A imprensa cresce a cada dia no seu trabalho de informar a população, com muita credibilidade o que acontece ao redor do mundo, com notícias claras e objetivas. Nos últimos anos, a imprensa vem contribuindo de forma fundamental como instrumento de investigação e de denúncia diante da sociedade e dos poderes públicos. O jornal hoje funciona da seguinte forma: nós montamos todo o processo aqui em Paracatu, depois desse processo montado, áreas comerciais, notícias, passamos para Brasília, onde funciona a nossa parte de diagramação, que é o Jorge. Aí ele monta, retorna para a gente, nós fazemos nossa revisão, aí nós encaminhamos para gráficos e rodado para sair o jornal da cidade. Você encontra alguma dificuldade de ter esse jornal impresso no meio de tanta tecnologia hoje, páginas da internet, sites de notícia, canais do YouTube? Hoje a gente, acho que toda a área de trabalho, a gente tem dificuldade. Agora, nós temos que mostrar nossas qualidades, nosso trabalho, onde eu já tenho vários clientes que gostam muito do jornal escrito. Uma vez, quando a gente passa 15, 30 dias sem o jornal sair, já começa a cobrar o jornal. O papel da imprensa não é apenas veicular notícias ruins, como tragédias, acidentes, corrupção. O papel da imprensa também é levar cultura, arte e educação às pessoas. Nós vamos conversar agora com Marco Aurélio, que tem um veículo de imprensa cujo foco é entretenimento. Marco, seja bem-vindo. Prazer. Conta pra gente como funciona o seu veículo de comunicação. Então, eu vim de uma mídia do meio policial, né, jornalismo policial. Então eu já estava cansado dessa área, né, e eu falei assim, eu quero mexer com a imprensa que seja mais voltada para o entretenimento, diversão. E foi aí que surgiu a mídia que eu tô aí na cidade aí, né? E é uma mídia totalmente tecnológica. Com certeza, a gente investe muito em tecnologia, né, e tecnologia de baixo custo, que tem acesso à maioria da população. E o seu local de trabalho? Aqui, ó, ar-condicionado onde tiver, a gente trabalha no 80% smartphone, baixo custo, né? O poder da influência da imprensa é tão grande que muitos lhe chamam de quarto poder, em alusão aos 3 poderes políticos, judiciário, legislativo e executivo. Por isso, nas ditaduras, a primeira medida que o governo toma é controlar a imprensa através da censura ou do fechamento dos meios de comunicação. Florival, jornalista há 40 anos, passou por vários problemas na ditadura militar e tem muita história para contar dos tempos em que a tecnologia não era tão avançada. Eram muitos desafios, principalmente na área tecnológica. Quando eu comecei era em jornal, mídia escrita, com jornal ainda composto na base da linotipia. Hoje isso praticamente não existe no Brasil e a tecnologia chegou em diversos tipos de mídia. Mas aqueles tempos ficaram para trás, mas deixaram muita saudade, pode ter certeza disso. Eu me lembro, por exemplo, de uma reportagem que eu tive que fazer às escondidas do aparato de segurança do Brasil, porque na época da ditadura, o ministro Alisson Paulinelli, que era da Agricultura, ele estava praticamente impedido de falar a respeito de crédito rural, porque o então ministro Simonsen, da Economia, que comandava a economia, não queria que fosse dada qualquer esperança de aumento do crédito rural. Ele tentou se esconder de todas as formas e eu acabei trombando com os agentes de segurança e arrancando dele uma entrevista. Porque o ministro Alisson Paulinelli era chamado de camelô, porque ele gostava muito de falar quando ele era secretário da Agricultura de Minas Gerais. Na TV, inclusive, na sua, chegava a ser engraçado, né? Havia lá para pano de fundo, havia um grande lençol, que esse lençol aparecia e lá atrás da imagem aparecia aquelas ondas, eram interessantes. Depois não havia o cuidado, certa vez, aliás, várias vezes, o repórter entrevistava e o entrevistado estava com a camisa achadrezada, então a imagem ficava tremendo.
a imagem ficava tremendo. E meu tempo lá eu atuei principalmente como comentarista. Era comentarista e eu escrevia o texto e era colocado num TP. Ele era feito um papel dobrado com o texto escrito e ele cheio de pregos. De vez em quando você estava falando e quando a pessoa que estava operando a câmera e também operando o TP, aí ele enganchava num prego ali, aí tinha que parar a gravação, voltar tudo de novo, porque o texto não passava. Diante da pressão da sociedade, dos ataques da mídia e da liberdade de imprensa sendo questionada e ameaçada, há pessoas que permanecem firmes em seus objetivos e propósitos. Mas será que essas pessoas se sentem felizes e realizadas em sua profissão? A gente trabalha, a gente ri, e é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de fazer o jornal, gosto de visitar meus clientes, você entendeu? Que são pessoal que me procura bastante, então é muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar na área do jornal. Muito feliz. Já fui mais feliz trabalhando mais. Hoje sou menos feliz trabalhando menos, mas não tenho nada a reclamar.